Uma oração de petição urgente a Santo Antônio de Pádua, invocando milagres e intervenção divina neste mês de abril. Clama a mim e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e ocultas que não conheces. Jeremias 33, 3. Algo o trouxe até aqui. Talvez não compreenda completamente o que foi. Apenas que, ao se deparar com esta oração, algo dentro de você a reconheceu como o lugar onde precisava estar. Há um tipo de dor que vai além das palavras. Um peso que se instalou em você, que o acompanha ao longo dos seus dias e o espera à noite quando tudo ao redor se aquieta. Você o carrega há tanto tempo que ele já não o surpreende. Tornou-se simplesmente parte da paisagem da sua vida. E ainda assim, mesmo agora, mesmo depois de todas as orações que subiram sem resposta visível, e mesmo depois de todas as noites em que ficou acordado, percorrendo possibilidades sem encontrar nenhuma, algo em você não parou de crer, algo em você não soltou. Isso não é fraqueza, isso não é desespero, isso é fé, ainda respirando, ainda se sustentando da única maneira que pode. Deus não perdeu um único momento disso, nem as noites, nem as lágrimas, nem as orações que pareciam se dissolver antes de alcançar o teto. Ele não é um Deus que esquece, não é um Deus que se distrai, que se torna indiferente ou que está ocupado demais com coisas maiores para atender às suas. É um Deus que conhece o seu nome com uma intimidade que nenhum relacionamento humano jamais alcançou plenamente. E Ele está perto de você hoje, neste momento, nesta oração, na própria necessidade que o trouxe até aqui. Os milagres que você lê nas Escrituras não cessaram quando a última página foi escrita. O poder que abriu os olhos do cego, que alimentou as multidões, que falou a uma tempestade e foi obedecido imediatamente. Esse poder não diminuiu. Não foi arquivado, nem aposentado, nem posto à disposição apenas de uma época mais merecedora. O mesmo Espírito Santo que se movia sobre as águas no princípio da criação, o mesmo Espírito que desceu sobre os apóstolos em línguas de fogo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo da escuridão selada de um túmulo guardado. Ele está vivo e ativo, e ouve a sua oração hoje com a mesma atenção plena que deu a cada oração já pronunciada em fé. E não estamos orando sozinhos. Oramos dentro da comunhão da igreja, esse corpo vivo que se estende através do tempo e do espaço, e que inclui não apenas os fiéis que ainda caminham sobre esta terra, mas também aqueles que concluíram a sua peregrinação e agora estão diante do rosto de Deus. Entre eles, um nome tem estado nos lábios dos que sofrem por quase 800 anos. Um intercessor tem sido, repetidas vezes, o instrumento pelo qual orações desesperadas foram trazidas diante do trono da graça e respondidas com a inconfundível marca da misericórdia divina. Santo Antônio de Pádua. Ele não é uma figura distante, não é uma lenda piedosa revestida de mármore e instalada nas igrejas para ser admirada. Era um homem real que conheceu a fome, a decepção, a doença e a dor particular de ver seus planos completamente revertidos. E se tornou, através de sua entrega absoluta à vontade de Deus, e um dos canais de oração intercessora mais poderosos que a igreja jamais conheceu. Invocamo-lo hoje com a confiança de uma fé que é antiga, provada e viva. Venha então, venha exatamente como você é. Venha sem pretensão, sem o peso de tentar soar suficientemente santo, suficientemente sereno ou suficientemente digno. Não existe oração desqualificada quando ela surge de um coração sincero. Deus não classifica as orações pela sua eloquência. Classifica-as pela honestidade da alma que as sustenta. Portanto, venha com sua alma honesta, com sua necessidade real, com o nome ou a situação que tem carregado. E levemos tudo isso diante de Deus juntos, pela intercessão do seu fiel servo. Se algo nesta oração já o alcançou, se você sente mesmo neste momento inicial, e o despertar da esperança que chega quando a graça está próxima, por favor, reserve um momento para curtir este vídeo e compartilhá-lo hoje com alguém em sua vida que está passando por dificuldades. Você sabe quem é. O rosto dessa pessoa talvez já tenha vindo à sua mente. Compartilhe com ela.
Não há ato menor que carregue mais peso do que apontar uma pessoa que sofre em direção à oração, à esperança, ao Deus que já a está procurando. Se este canal já foi para você um lugar de graça, inscreva-se para nunca perder um momento de oração. E nos comentários agora mesmo, escreva estas palavras: Santo Antônio de Pádua, ouve o meu clamor e intercede por mim. Que isso seja a sua declaração de fé. Que seja o momento em que você abre as suas mãos. Agora conheçamos mais uma vez o homem através do qual oramos. E Fernando Martins de Bulhões nasceu em Lisboa, Portugal, no ano de 1195, num mundo moldado pelas cruzadas e pela controvérsia, pelo fervor de uma igreja que era ao mesmo tempo luminosa e combatida. Desde a infância, ardia com um anseio por Deus que nenhuma ambição mundana conseguia redirecionar. Ingressou nos cônegos agostinianos ainda jovem e se dedicou ao estudo das Escrituras com uma profundidade que moldaria tudo o que viria a ser. Mas foi o testemunho dos primeiros mártires franciscanos, 5 jovens que foram pregar o Evangelho em Marrocos e pagaram com as próprias vidas, que o quebrantou por dentro e o redirecionou completamente. Ele queria essa entrega total. Transferiu-se para a ordem franciscana com os olhos fixos no martírio. Deus tinha planos diferentes. Navegou para Marrocos. Ena adoeceu gravemente antes de poder pregar uma única palavra. Seu corpo não conseguia sustentar o que seu espírito havia comprometido. Foi colocado num navio de regresso a Portugal, mas uma tempestade apanhou a embarcação e a desviou do rumo pretendido, levando-a às costas da Sicília. O que parecia fracasso sobre fracasso sobre fracasso era, na verdade, o caminho exato que Deus havia traçado. Na Sicília, encontrou outros franciscanos que viajavam para Assis. Juntou-se a eles. Conheceu Francisco e entrou num período de formação oculta que ninguém, incluindo o próprio Antônio, compreendia plenamente enquanto acontecia. Passou anos em oração, estudo e obscuridade, designado para um eremitério em Monte Paulo, praticamente desconhecido. E então, numa cerimônia de ordenação em que uma crise de organização não deixou ninguém preparado para pregar, um superior voltou-se para Antônio e lhe disse simplesmente para dizer o que o Espírito lhe desse. O que brotou dele naquele dia foi tão vasto, tão cheio de autoridade, tão vivo com o fogo de um homem que havia passado anos escondido em Deus, que o clero reunido ficou em silêncio atônito. Um pregador nasceu. Não foi formado nem treinado no sentido ordinário. Nasceu num único momento de anos de preparação invisível. Pregou pelo norte da Itália e pelo sul da França com um poder que sacudiu cidades, que trouxe lágrimas a pecadores endurecidos, que desmantelou a heresia não apenas por argumentos, mas pela santidade pura de um homem que se havia entregado a Deus por completo. E ao lado da pregação, os milagres se multiplicaram. Nenhuma criança afogada, restaurada à vida por sua intercessão, um pé decepado num ato de remorso, reintegrado quando Antônio orou, um avarento confrontado pela visão de um jumento que recusou o grão para se prostrar diante da hóstia consagrada, aberto à realidade da Eucaristia. Estas não eram suaves coincidências, eram sinais do reino, tão reais quanto o sofrimento ao qual respondiam. Morreu em 1231. Tinha 35 anos. Antes de um ano, o Papa Gregório IX o havia canonizado, uma das canonizações mais rápidas na história da Igreja. E por século após século desde então, os que sofrem têm trazido a ele os seus impossíveis, e os milagres os têm seguido. Ele carrega hoje as nossas orações com a mesma fidelidade com que as carregou então. Este é quem está conosco nesta oração. E agora, oremos juntos. E bem-aventurado e glorioso Santo Antônio de Pádua, operador de milagres, amigo dos perdidos, luz dos aflitos, martelo da heresia, amado de Deus, vimos diante de você agora, sem fingir ter nossas vidas em ordem. Vimos como somos, feridos em alguns lugares, quebrantados em outros, carregando orações que temos levado por mais tempo do que conseguimos lembrar e necessidades que se tornaram pesadas no silêncio. Pedimos que permaneça conosco. Pedimos que una a sua voz à nossa e leve o que trazemos diante do trono do Deus que ambos amamos. Senhor Jesus Cristo,
Filho do Pai, Verbo feito carne, ressuscitado, vivo e presente, elevamos agora as nossas vozes a vós. Não vimos com base em nada que tenhamos feito ou em nada que mereçamos. Vimos com base em vossa misericórdia, que nunca se esgotou, e que esteve disponível para cada pessoa quebrantada, que alguma vez se voltou para vós e estendeu a mão. Sois o mesmo Deus que parou por um cego que clamava à beira do caminho, quando toda a multidão lhe dizia para se calar. Sois o Deus que permitiu que uma mulher pecadora chorasse aos vossos pés, vos tocasse e partisse perdoada quando os homens religiosos presentes queriam que ela fosse removida. Sois o Deus que chamou um homem morto pelo nome e lhe disse para sair, e ele saiu. Sois esse Deus, e estamos vos chamando agora, e pedimos que nos ouçais. Santo Antônio, você é cidadão do céu. Você vê o que nós apenas podemos nos esforçar para alcançar. Você conhece a resposta a cada oração que carregamos, da maneira que alguém que concluiu uma jornada conhece cada caminho que o viajante atrás de si ainda percorre. Não pedimos que nos ouça no seu próprio poder. Pedimos que leve as nossas vozes àquele cujo poder não tem limite. Interceda. Interceda com a paixão de um homem que certa vez se pôs diante de uma cidade inteira de incrédulos e se recusou a se calar. Interceda com a ternura de um homem que se ajoelhou por noites inteiras, porque o amor por Deus e o amor pelas almas não podiam ser contidos apenas nas horas de luz. Oramos pelos enfermos. Senhor, há pessoas que ouvem agora mesmo que têm vivido com a doença durante tempo suficiente para terem tido de reconstruir toda a sua vida ao redor dela. O diagnóstico que chegou como uma sentença e mudou tudo. O tratamento que é mais difícil do que a doença. A incerteza que se assenta sobre cada plano, cada esperança, cada futuro ordinário que um dia assumiram sem pensar. Alguns deles têm orado pela cura há muito tempo. Alguns começaram a se perguntar, em silêncio, nas horas em que são mais honestos consigo mesmos, se a cura realmente virá ou se precisam encontrar uma maneira de aceitar que esta é agora a sua vida. Senhor, pedimos que os cure, não que os administre, não que os equipe apenas para suportar, que os cure nos lugares que a medicina nomeou e nos que a medicina não encontrou. Restaure o que foi perdido. Renove o que foi desgastado, que os resultados voltem transformados, que os médicos não consigam explicar, que o corpo declarado frágil, falhando, ou além da recuperação, seja o corpo que se levante em testemunho do vosso poder. Curaste no Evangelho com uma palavra, com um toque, com lama feita de terra e saliva e a autoridade do Filho de Deus. Curai agora, curai neste mês de abril. E que o sinal venha. Santo Antônio, você que orou por um pé decepado e o viu restaurado, que orou por crianças, pelos moribundos e pelos desesperados, e viu Deus responder repetidas vezes, ore por eles. Leve cada alma enferma diante do trono do Deus que fez cada célula de cada corpo e que tem o poder de torná-lo íntegro novamente. Oramos pelos que sofrem de maneiras que não deixam marca visível. Aquele que tem lutado contra a ansiedade por tanto tempo que o esgotamento substituiu o medo como sentimento dominante. Aquele que vive por trás de uma versão de si mesmo que funciona, que vai ao trabalho, que responde às mensagens, que sorri quando necessário, enquanto algo mais profundo se desfaz silenciosamente. Há aquele que tem estado de luto por algo que o mundo ao seu redor deixou de reconhecer há muito tempo. Uma perda que nunca se resolveu, uma ferida que nunca se fechou, uma tristeza que se tornou tão parte da paisagem interior que ele não espera mais livrar-se dela. Senhor, sede o curador deste sofrimento também. Sede a paz que chega ao quarto mais profundo do coração, o quarto ao qual ninguém mais tem acesso, o quarto onde as coisas mais difíceis vivem em silêncio. Que o vosso Espírito entre ali, que o consolo que apenas vós podeis dar alcance, os lugares que o consolo humano nunca foi capaz de alcançar. Santo Antônio, que conheceu o deslocamento, a doença e a dor dos planos redirecionados, que orou em silêncio por anos sem fruto visível, caminhe ao lado dessas almas. Que a sua intercessão carregue a compreensão de um homem que viveu o que elas estão vivendo. Oramos agora pelos que têm a sua luta escrita na linguagem do dinheiro,
Há uma vergonha que vive dentro do sofrimento financeiro. Um peso particular que não é apenas a pressão dos números, mas a acusação interior que os acompanha. A voz que diz que deveria ter administrado melhor, planejado melhor, ter previsto o que viria. A comparação que acontece involuntariamente quando se observa as pessoas ao redor, navegando a vida ordinária sem a emergência silenciosa, que nunca abandona completamente a sua própria. E, Senhor, vós conheceis a verdade de cada situação. Sabeis quais circunstâncias foram escolhidas e quais chegaram sem convite. Conheceis a conta médica que esgotou as economias, a demissão que não foi prevista. É um negócio que foi construído com tudo e depois perdido por forças que ninguém conseguia controlar. Vós sabeis, e não julgais como o mundo julga. Pedimos provisão. Pedimos que as portas que foram fechadas se abram. Pedimos que o recurso que esteve apenas fora do alcance se torne disponível. Pedimos que a oportunidade que muda o rumo chegue. Em qualquer forma que tome, de qualquer direção que vós escolhais enviá-la. Providenciastes maná num deserto a pessoas que não tinham como se alimentar. Multiplicastes pães e peixes, além de qualquer possibilidade natural. Enviastes corvos para alimentar um profeta. Vós conheceis 1000 maneiras de prover, que a pessoa a quem provedes jamais imaginou. Usai qualquer uma delas, usai todas elas, mas enviai provisão. Santo Antônio, você se entregou pelos pobres. Via a imagem de Cristo no rosto de cada pessoa que não tinha nada, e dava o que tinha sem calcular se podia dar-se ao luxo. Interceda pelos que estão em necessidade financeira agora mesmo, especialmente pelos que têm esperado alívio por tanto tempo que a esperança começou a se adelgaçar. Peça ao Senhor que se faça o provedor de maneira inconfundível, de uma forma que não deixe nos que recebem nenhuma dúvida sobre a origem da bênção. Você ainda está aqui. Isso importa. Alguém que começou esta oração por desespero ainda está aqui, ainda orando, e esse ato de perseverança fiel é em si mesmo uma forma de graça. Se esta oração está satisfazendo uma necessidade real na sua vida agora mesmo, se está tocando uma dor específica, falando a uma situação específica, então agora mesmo, arrole para baixo e escreva estas palavras nos comentários. Santo Antônio de Pádua, ouve o meu clamor e intercede por mim. Que essas palavras permaneçam neste espaço como um monumento da sua fé, uma declaração de que você veio aqui, acreditou e se recusou a desistir. O seu ato de coragem pode ser aquilo que dá a alguém que venha depois de você a força para orar também. Compartilhe este vídeo com uma pessoa hoje. Curta-o como um ato de concordância com tudo o que está sendo orado aqui. Inscreva-se para que este possa ser um lugar ao qual retornar sempre que precisar orar. Oramos pelas famílias. Senhor, as fraturas que atravessam as famílias podem estar entre as coisas mais dolorosas que um ser humano carrega, porque envolvem as pessoas que deveriam ser as mais próximas. Os relacionamentos onde o amor é mais profundo e, portanto, a dor, quando chega, alcança mais longe. O pai ou a mãe que está afastado de um filho há anos e que já não sabe sequer como o afastamento começou. Apenas que é agora tão amplo e tão estabelecido que nenhum dos dois sabe como cruzá-lo. Os irmãos que compartilharam uma infância e agora compartilham apenas um sobrenome, separados por antigas mágoas que nenhum recorda completamente e nenhum soube perdoar. O casamento que foi um dia um refúgio e se tornou um lugar de silêncio. Não o silêncio confortável de duas pessoas em paz, mas o silêncio duro de duas pessoas que esgotaram as maneiras de se alcançar. Trazemos estas famílias diante de vós. Pedimos a graça que apenas vós podeis enviar. A graça que amolece, a graça que dá coragem, a graça do eu dou o primeiro passo que torna a reconciliação possível quando o orgulho diz que não é. E que uma chamada telefônica seja feita, que foi sendo adiada por anos. Que uma porta se abra, uma mesa se prepare, uma noite em que duas pessoas que foram estranhas comecem o longo e necessário trabalho de voltar a ser família. Ressuscitastes Lázaro para suas irmãs. Devolvestes a uma viúva o seu único filho. Vós ressuscitais o que está morto à vida, e os relacionamentos familiares que parecem mortos não estão além de vós.
Santo Antônio, padroeiro de tudo o que está perdido, não apenas de objetos extraviados, mas de pessoas perdidas, conexões perdidas, amor perdido, interceda por estas famílias. Peça ao Senhor que encontre o que falta em cada uma delas. Peça que devolva o que foi tirado, que repare o que foi quebrado, que restaure o que parecia além de toda restauração. Senhor, também oramos pelos que esperam. A espera tem o seu próprio cadinho particular. O casal que tem orado por um filho através de perda após perda, cuja esperança se adelgaçou a cada ano, que agora carrega o peso de um anseio que se tornou quase inseparável do luto. A pessoa que espera uma cura que foi prometida no seu espírito, mas que ainda não apareceu no seu corpo. Aquele que espera que um filho pródigo regresse a casa, vigilando no caminho, da maneira que o pai na parábola vigiava, nunca parou de vigiar e correu quando finalmente viu a figura familiar aparecer no horizonte. A espera não é passiva. Cada ato de fé continuada, cada oração oferecida apesar do silêncio sem resposta, cada manhã em que uma pessoa escolhe confiar novamente em vez de desistir. Estes são atos de fé heróica. Deus os honra, não os esquece, e a resposta, quando chegar, e carregará nela o peso de toda a espera. Transformada, redimida, tornada o fundamento de um testemunho que não poderia ter sido construído de nenhuma outra maneira. Santo Antônio, interceda pelos que esperam. Peça ao Senhor que os sustente, peça que os console e peça que lhes deixe claro, mesmo na espera, que Ele não está ausente, que está trabalhando nos lugares ocultos, reunindo a resposta que chegará a seu tempo e os surpreenderá com a sua bondade. Alguém que ouve agora mesmo está na beira do abismo. Não metaforicamente, genuinamente na beira, onde mais uma decepção parece que poderia romper algo que não pode ser reparado. A você, especificamente, esta palavra é dita. Você foi ouvido. Não será? Foi. No momento em que uma oração sincera sobe, ela chega. Não espera numa fila. Não se perde. Chega a Deus com a mesma imediatidade que cada oração já orada por cada santo que jamais viveu, e é recebida com a mesma atenção. A sua oração não é uma oração pequena porque a sua fé foi desgastada. A fé delgada, oferecida com plena honestidade, é mais poderosa do que a atuação polida. Deus conhece a diferença. Recebe ambas, mas é atraído pela desesperança honesta dos que não têm mais nada a oferecer a não ser a verdade. Senhor Jesus, trazemos-vos os que chegaram ao fim de si mesmos, os que oraram cada oração que sabiam orar e viram cada plano fracassar, os que finalmente pararam de fingir que têm uma estratégia e estão simplesmente parados entre os escombros, pedindo-vos que façais o que eles não podem. Encontrai-os ali, não num momento mais esperançoso, quando tiverem recuperado alguma compostura e tiverem um pedido melhor estruturado. Encontrai-os na ruína. Sede o Deus que entra na ruína e começa a construir. Não das ruínas para fora, mas dos vossos próprios recursos inesgotáveis para dentro. Que descubram que o fim dos seus próprios recursos é onde os vossos começam. Senhor, oramos pelos que sofrem em segredo, por trás de portas fechadas. A pessoa que luta com o vício e não conseguiu pedir ajuda. Não porque não queira ser livre, mas porque o peso da vergonha construiu muros ao redor da luta que parecem impossíveis de romper. Ela tentou. Tentou mais de uma vez. Cada fracasso chegou com mais uma camada de vergonha, e a vergonha é uma das barreiras mais eficazes para a própria ajuda que a libertaria. Senhor, vós sois o Deus que vem em segredo, que recompensa em segredo, que cura o que é trazido da escuridão para a vossa luz. Sede esse Deus agora. O dai a coragem para buscar ajuda. Desmantelai a mentira de que esta luta está enraizada demais para a oração alcançar. Nada está enraizado demais para vós. Oramos pelos que carregam o peso do arrependimento. Aquele que tomou uma decisão ou uma série de decisões, que mudou a sua vida de maneiras que não previu e não pode desfazer, e que desde então tem vivido sob essa sombra. Senhor, vós não sois um Deus do arrependimento, sois um Deus da redenção. Não apagais o passado, mas fazeis algo ainda mais extraordinário. Entrai no passado e extraís dele algo novo,
algo que não poderia ter sido construído de nenhuma outra maneira. Encontrai essas queridas almas no seu arrependimento. Que a misericórdia que as aguarda seja mais alta do que a acusação que tem carregado. Santo Antônio, e que se pôs diante dos pecadores mais endurecidos com o mesmo amor incondicional com que se pôs diante dos mais devotos. Interceda pelos que creem ter se colocado fora do alcance da oração. Diga ao Senhor que eles vieram. Peça que os receba não como acham que deveriam ser, mas como são. Oramos também pelos que estão nas provas longas, aquelas em que nenhum fim é visível. A pessoa que tem lidado com a mesma situação há anos e passou por cada temporada de resposta. A luta ativa, o luto, a negociação, a aceitação cansada e agora simplesmente a perseverança. Senhor, vós conheceis essas provas. Sabeis o que custam, o que tiram de uma pessoa com o tempo, como remodelam a vida interior dos que as carregam. Que a vossa fidelidade seja a única coisa que precisam que seja. Uma presença que não parte, um consolo que não se esgota. Há uma esperança que não depende das circunstâncias porque está enraizada em algo que as circunstâncias não podem tocar. Santo Antônio, que carregou a cruz dos planos redirecionados com fidelidade tão completa que Deus usou cada desvio como a próxima etapa da jornada. Interceda pelos que estão em provas longas. Peça ao Senhor que lhes dê olhos para ver o que Ele está construindo. Peça que renove a sua resistência e a sua confiança. E peça que leve a prova ao seu fim no seu tempo perfeito. Senhor, levantamos as nossas mãos pelos que sofrem na mente. A névoa da depressão que transforma a manhã num fardo e despoja de alegria as coisas que um dia a carregavam. A ansiedade que se tornou tão entrelaçada na experiência diária de uma pessoa que ela já não consegue identificar facilmente onde termina e onde começa o medo. E os pensamentos obsessivos que chegam sem convite, que uma pessoa recusaria se recusar fosse possível, que trazem vergonha precisamente porque nunca foram escolhidos. Senhor, vós fizestes a mente, fizestes cada camada dela, o consciente e o inconsciente, a superfície onde vivem as palavras e as profundezas onde o medo lança raízes. Sois tão soberano sobre a mente quanto sobre o corpo, e invocamos agora essa soberania. Enviai a vossa cura, que chegue em cada forma que precise tomar, pela oração, pelo auxílio terapêutico adequado, pela comunidade, pela medicação quando a medicação é o que se necessita. Enviai a vossa paz, a paz que o apóstolo descreveu como superior a todo entendimento, a paz que faz guarda sobre os corações e as mentes em Cristo Jesus. E que essa paz seja a atmosfera das mentes que têm sido governadas pela ansiedade e pelo medo. Que entre nos aposentos onde o temor tem habitado e os reivindique. Santo Antônio, interceda pelos que sofrem na mente. Peça ao Paráclito, aquele chamado para acompanhar e ajudar, que se sente com eles na escuridão. Que seja o companheiro que não lhes exige que se expliquem, que se componham ou que sejam melhores do que são. Peça que traga a luz. Nenhuma escuridão, por profunda ou estabelecida que seja, está além do alcance da sua luz. Oramos agora pelas crianças. A criança que enfrenta a doença com uma coragem que parte o coração de todos os que a amam, porque é demasiado jovem para merecer isso e demasiado pequena para carregá-lo sem a ajuda dos pais. A criança que vai à escola com medo, medo de outras crianças, medo do fracasso, o medo das maneiras específicas em que as crianças temem antes de desenvolverem a linguagem para nomear o que sentem. A criança que cresceu mais depressa do que deveria, porque as circunstâncias da sua família assim o exigiram. A criança que não tem o que precisa: segurança, estabilidade, sustento, a certeza de ser amada. Senhor, disse que se não nos tornarmos como crianças, não podemos entrar no reino. Disse que não é a vontade do vosso Pai que nenhum destes pequeninos se perca. Que o vosso amor particular pelas crianças esteja ativo hoje. Curai-as, protegei-as, rodeai-as do cuidado de que necessitam. E que os pais que veem os seus filhos sofrer saibam que não estão orando sozinhos. Cada clamor que enviaram na escuridão enquanto o seu filho dormia ou lutava foi ouvido.
A intercessão de um pai por um filho é uma das formas mais poderosas de oração na vida da igreja, e Deus a honra. Oramos pelos idosos que navegam o último trecho das suas vidas, o trecho onde tanto é tirado gradualmente, onde a independência, a mobilidade e a memória começam a exigir mais esforço, onde os amigos e companheiros de toda uma vida vão passando para o mundo seguinte, um a um. A solidão que vive nessa temporada tem o seu próprio peso particular. Que a vossa presença seja a companhia deles, Senhor. Que a riqueza espiritual que está disponível para eles nos seus anos restantes seja descoberta. A paz profunda, a intimidade convosco que é possível no abrandamento, o conhecer-vos de uma maneira que os anos ocupados da vida raramente permitem. Que saibam que não estão esquecidos. Que saibam que a vida que viveram importou. O que ainda importa, que importará para sempre. Oramos em abril. Um mês que ainda respira o ar da Páscoa. A igreja acaba de passar pelo grande mistério. Getsêmani, a traição, o julgamento na noite, o caminho ao Calvário sob o peso do instrumento da sua própria morte. As 3 horas de escuridão, o silêncio do Sábado Santo, aquele terrível dia intermediário em que tudo o que o amor havia construído parecia ter sido destruído para sempre. E então, a primeira luz antes do amanhecer do domingo de manhã, a terra tremeu e a pedra se moveu, e o túmulo estava vazio, e as primeiras palavras ditas aos que vieram procurar um corpo foram: não está aqui, ressuscitou. Esta é a mensagem de abril. Não está aqui, não no túmulo, não no sepulcro, não confinado ao passado, ao derrotado, às coisas que não podem mudar. Hardy ressuscitou. E está presente na sua situação agora mesmo, na dificuldade específica que se sente tão selada quanto esse túmulo estava selado. E se ele pôde romper aquilo, pode romper o seu. Ele é o Senhor dos túmulos selados, das situações impossíveis e das mortes que todos concordaram que eram definitivas. Ele é o Senhor da sua situação também. Seja o que for que perdeu, qualquer relacionamento, qualquer sonho, qualquer versão da sua vida que se fechou de uma maneira que não escolheu e não pôde impedir. A Páscoa fala a essa perda, não para torná-la pequena, mas para prometer que a pequenez não é a última palavra. A vida tem a última palavra, Deus tem a última palavra, e a sua palavra sobre a sua situação é a mesma palavra que pronunciou sobre o túmulo do jardim naquela primeira manhã de domingo. Sai, Santo Antônio. E você pregou a ressurreição com um fogo que transformou cidades. Você sabia que o Evangelho não era uma ideia reconfortante, mas um poder vivo, uma verdade que entrava em situações que o mundo chamava de desesperadas e as invertia por completo. Ore pelos que têm a fé fria, cujas orações se tornaram hábito em vez de esperança, que ainda vêm porque não sabem como parar de vir, mas que baixaram silenciosamente as suas expectativas do que a oração pode fazer. Peça ao Senhor que se faça novo para eles. Peça que irrompa através da familiaridade, da maneira como irrompeu através da familiaridade do jardim na manhã de Páscoa e chamou Maria Madalena pelo nome. E num instante, tudo o que ela pensava ter perdido lhe foi devolvido. Senhor, dize os nossos nomes. E a vós conheceis cada um deles com uma plenitude que nenhum relacionamento humano jamais alcançou. Dizei-os no lugar onde estamos mais sós, onde a circunstância mais fundo penetrou, onde a escuridão é mais particular para cada um de nós. Que vos ouçamos. Que o que há em nós que crê, mas tem medo, se aproxime do que há em nós que crê e está em paz. Vós não estáis longe, nunca estivestes longe. E o que precisamos mais do que qualquer resposta específica, mais do que a cura, mais do que a provisão, mais do que a restauração, é simplesmente saber que somos conhecidos por vós, que não estamos perdidos dentro das nossas circunstâncias, que ainda somos vistos, chamados, queridos. Senhor, oramos pela vossa igreja, pelos sacerdotes que se põem ao altar cada manhã e oferecem o sacrifício da missa com plena consciência da sua própria indignidade, que carregam a extraordinária responsabilidade de apacentar almas através da sua própria fragilidade humana. Sustentai-os, purificai-os,
Renovai neles o fogo do chamado que aceitaram e protegei-os do desânimo e do isolamento que o ministério em tempos difíceis pode trazer. Pelos fiéis que se sustentam num mundo que se tornou hostil às coisas em que creem. O católico que vai ao trabalho entre pessoas que acham a fé incompreensível. O jovem que foi formado na igreja e agora navega uma cultura que oferece 100 alternativas, cada uma mais fácil, cada uma com menos exigências. Os que se afastaram e estão sendo atraídos de volta por uma graça que não conseguem nomear e que ainda não sabem como seguir. Senhor, e renovai a vossa igreja, derramai sobre ela o fogo do Pentecostes novamente, que o mundo veja no povo de Deus algo que não pode ser explicado por análise sociológica ou tendência cultural. Algo que só pode ser explicado pela presença do Deus vivo, atuando no corpo vivo do seu Filho. Pelos trabalhadores, aqueles cujo trabalho se tornou sofrimento. Aquele que está sendo tratado com injustiça por quem tem poder sobre ele. Aquele que vê a sua fidelidade sem recompensa enquanto outros avançam. O dono do negócio que construiu o trabalho da sua vida do nada e o vê lutar, que carrega o peso não apenas do seu próprio sustento, mas do sustento dos que dele dependem. Senhor, vós sois Senhor do mercado tão certamente quanto sois Senhor do santuário. Enviai favor, enviai as portas certas, as conexões certas e o momento certo de avanço que não pode ser atribuído a nada que não seja a mão de um Deus que estava prestando atenção. Santo Antônio, você dedicou a sua vida aos que tinham sido deixados para trás pelos sistemas e poderes do seu mundo. Os pobres, os marginalizados, os que não conseguiam fazer as suas vozes serem ouvidas. Interceda pelos que têm o seu trabalho e o seu valor sendo diminuídos. Peça ao Senhor que os veja, que os vindique, que os proveja de uma maneira que restaure tanto a necessidade prática quanto a dignidade que o tratamento injusto tentou tomar deles. Senhor, trazemos diante de vós os que estão sós. Não apenas os que estão sós nas suas circunstâncias. A pessoa solteira, a viúva, aquele que vive longe da família, mas os que carregam a solidão mais profunda de serem desconhecidos. A pessoa rodeada de relacionamentos que, mesmo assim, passa cada dia sentindo que ninguém tem acesso à versão real dela, que a pessoa que todos conhecem é uma construção mais do que uma revelação, e que o verdadeiro conhecimento exigiria uma vulnerabilidade que não encontrou suficientemente segura para oferecer. A pessoa que sorri em público e chora em privado, que aperfeiçoou a apresentação de uma vida intacta, enquanto o interior se desfaz silenciosamente. Senhor, vós conheceis também essa solidão. Em Getsemane, os discípulos dormiram, enquanto vós enfrentáveis o peso do que estava por vir sozinhos. Na cruz, tomaste sobre vós todo o isolamento humano. O clamor que subiu das profundezas dessa desolação. Meu Deus, por que me abandonastes? Não foi teatro, mas realidade. E entrastes nela para que ninguém que vos invoque esteja alguma vez sozinho nela. Sede presente para os que estão mais sós. Sede o companheiro que não se cansa, que não parte, que não exige atuação nem organização. E na vossa misericórdia, enviai também presença humana. O amigo certo, a comunidade certa, a conversa que abre algo num coração fechado e deixa alguém entrar pela primeira vez. Oramos pelo propósito, pelos que perderam o fio de quem são e para que existem. Aqueles para quem os dias se tornaram uma acumulação de obrigações sem sentido de direção. Os que outrora sabiam com clareza para que foram feitos e viram essa clareza desvanecer sob a pressão da dificuldade, do fracasso ou da simples passagem do tempo. Senhor, o propósito não caduca, não é cancelado pelos caminhos errados que foram tomados, nem pelos anos que passaram. One espera, como um presente espera ser aberto, como uma porta espera ser experimentada. Enviai a renovação do chamado. Recordai a cada alma perdida, não de maneira vaga e geral, mas com o toque específico e pessoal de um Deus que fez cada uma delas de maneira única. Para que estão aqui. Que este abril seja o mês em que o fio seja novamente encontrado. Santo Antônio, cujo propósito de vida foi revelado não no momento que imaginava,
mas nos anos ocultos de fidelidade que o precederam, e depois num único momento inesperado em que tudo o que havia sido preparado em segredo brotou ao descoberto. Interceda pelos que estão buscando. Peça ao Senhor que abra as portas certas e feche as que não levam a lugar algum. Peça que dê coragem para caminhar por elas quando se abrirem. Oramos pela paz. Não há ausência de conflito, mas há mais a presença de algo sólido. A paz profunda de uma alma que foi genuinamente assentada por Deus em meio à dificuldade genuína. A paz que Jesus deu aos seus discípulos quando se pôs no meio deles após a ressurreição, não uma saudação, mas um dom, uma transferência da sua própria serenidade interior para os seus corações atemorizados. Que essa paz venha agora. Para cada pessoa que ora aqui hoje, em qualquer quarto, veículo ou canto tranquilo que tenha encontrado para trazer esta oração, que a paz de Cristo chegue e tome residência no lugar onde o medo tem habitado. Senhor, aproximamo-nos do fim desta oração, mas não do fim da vossa atenção. Estáveis atento antes de começarmos, e estareis atento depois de terminarmos. Não estamos encerrando uma transmissão. Estamos completando um ato de fé, e a fé não termina quando as palavras param. Se continua para a frente nos dias entre esta oração e a resposta, e permanece viva porque vós permaneceis vivo, e porque prometestes que o que for pedido em fé e em vosso nome será respondido. Santo Antônio de Pádua, invocamo-lo ao longo desta oração com a confiança de uma igreja que confiou em você por 8 séculos. Nunca defraudou essa confiança. Levou oração após oração diante do trono da graça e viu Deus responder de maneiras que não podiam ser confundidas com nada mais do que o que eram: milagres. Pedimos-lhe uma última vez que reúna tudo o que foi orado aqui hoje. Cada necessidade não expressa, cada nome que alguém carrega no coração, cada situação desesperada que foi silenciosamente levantada diante de Deus enquanto estas palavras eram pronunciadas, e que o leve diante do rosto de Cristo. Apresente-o com a ternura de um homem que conheceu o sofrimento humano e com a confiança de um santo que viu o rosto daquele que responde a tudo com amor. Senhor Jesus Cristo, terminamos como começamos, não com o nosso mérito, mas com a vossa misericórdia. Trouxemos-vos tudo, não retivemos nada. As orações embaraçosas, as orações antigas e as orações de que não tínhamos certeza se tínhamos o direito de fazer, colocamo-las diante de vós e pedimos que respondais, a vosso tempo, à vossa maneira, mas de uma maneira que seja inconfundivelmente vossa, inconfundivelmente a assinatura de um Deus que é bom, que está perto, que presta atenção e que responde. Que ninguém que tenha orado aqui hoje parta sem mudança. Que ninguém parta carregando exatamente o que trouxe. Que as curas venham em corpos, mentes, relacionamentos, finanças e espíritos. Que os perdidos sejam encontrados. Que a espera termine. Que os lugares selados se abram. Que as coisas mortas voltem à vida, porque o Deus que ordena a ressurreição falou. Que as famílias sejam reunidas. Que as dívidas sejam levantadas. Que os futuros que desmoronaram comecem a ser reconstruídos, desde os alicerces com materiais que resistirão. E que cada pessoa que orou aqui hoje, onde quer que esteja, ao que quer que regresse, leve consigo algo que não tinha quando começou. Que leve o conhecimento assentado de que foi ouvida. Que o Deus que a criou não a esqueceu. Que os santos são fiéis. Que a igreja está viva e intercedendo nos lugares invisíveis onde o trabalho mais importante é feito. Que leve mais paz do que trouxe, mais esperança do que as circunstâncias justificam, mais fé do que pensava ter. Com que leve a certeza inabalável de que é conhecida pelo nome. Uma última palavra, antes desta oração se encerrar. Se este tempo de oração lhe deu algo real, se satisfez uma necessidade genuína, se alcançou uma dor genuína, se está partindo com algo que não trouxe, que a comunidade saiba. Escreva estas palavras nos comentários. Santo Antônio de Pádua, ouve o meu clamor e intercede por mim. Que fique como um testemunho, como uma semente de fé plantada neste espaço, que encorajará todos os que vierem depois a crer que a oração chega a Deus e que Deus responde. Compartilhe este vídeo com alguém que precise.
Não há maior ato de caridade para com uma pessoa que sofre do que trazê-la a um lugar de oração, dizer-lhe: aqui há esperança. Inscreva-se neste canal para que este possa ser um espaço ao qual retornar sempre que precisar orar e sempre que precisar ser lembrado de que não está sozinho. Pai Celestial, uma última oração em nome de todos os que oraram aqui hoje. Sustentai-os. O que quer que venha a seguir, as horas após esta oração, os dias entre esta e a resposta, os momentos em que o antigo medo regresse e tente convencê-los de que nada mudou, sustentai-os através de tudo isso. Sustentai-os com as mãos que os formaram antes de o tempo começar. Sustentai-os com o amor que os chamou à existência do nada e que nunca por um único momento parou de os atender. Sustentai-os com a fidelidade que nunca falhou uma única vez em toda a história humana e que não falhará agora. Enviai os vossos anjos para os guardar. Enviai o vosso Espírito Santo para ser o seu advogado e o seu guia. Enviai a vossa graça em cada forma que os dias vindouros exigirem. E enviai a vossa resposta, a vosso tempo perfeito, na forma que serve não apenas ao alívio imediato deles, mas ao seu bem mais profundo e duradouro. Que vos conheçam, que vos amem, que confiem em vós mais plenamente no fim dessa temporada do que o faziam no seu início, e que o vosso nome seja exaltado em tudo o que vier. Pedimos tudo isso por Jesus Cristo nosso Senhor, pela intercessão de Santo Antônio de Pádua, operador de milagres, servo dos pobres, luz dos aflitos, martelo da heresia e amado do Deus Altíssimo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde junto de si. Que a luz do seu rosto caia sobre vós com calor e com graça. Que ele se volte para vós nesta temporada e vos dê a paz que só ele pode dar, hoje e em cada dia que se seguir. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. E que o Deus da ressurreição e dos milagres receba cada oração elevada neste tempo e as responda na sua bondade infinita, na sua misericórdia perfeita e no seu amor eterno.